Olá, alunos, tudo bem? Sou a professora Andréa Souza, de Conhecimentos Pedagógicos. Estou passando aqui para fazermos um mini simulado de tendências pedagógicas. Eu sei que muitos alunos têm dificuldade, porém, a gente vai sempre fazer aqui essa sequência de mini simulados para vocês irem absorvendo aí o conhecimento, elencando aí as dúvidas de vocês, colocando as palavras-chave. O mais importante quando a gente resolve uma questão é a gente entender por que ela está certa e entender por que ela está errada e pontuar tudo isso no caderno. Bom, quando a gente fala de tendências pedagógicas, a gente tem vários autores importantes, que é o professor Libânio, o professor Saviani e o professor Lucchesi. Hoje nós vamos falar de Libânio, que traz para a gente as tendências pedagógicas na prática escolar. E ele divide em liberais e progressistas. Dentro das questões, a gente vai comentando algumas coisas para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Então vamos lá para a nossa primeira questão. Bom, a primeira questão vai falar o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui a canetinha para ficar melhor para a gente. Deixa eu colocar uma canetinha vermelha, fica mais fortinha, né? Marca texto, beleza. No intuito de democratizar a educação, as tendências liberais trabalham pela manutenção do status quo, ordem e harmonia. Gente, olha só, todas as vezes que a gente traz a questão das escolas liberais, a gente não pode pensar em democratizar. Por quê? Quando a gente fala de democratização, a gente está falando das tendências progressistas. Por quê, professora? Porque elas falam de mudanças, elas falam de transformação, elas falam de bases marxistas, elas trazem escolas que vão partir de uma análise crítica das realidades sociais. Então, jamais a gente pode ligar essas palavras progressistas com os termos liberais, ok? Os termos liberais, eles realmente estão vinculados à manutenção do status quo, à ordem e à harmonia, ok? Porém, não é no intuito de democratizar, e sim no intuito de manter a sociedade. Logo, este item aqui, ele tá feio, né? Tá errado. Vamos então para a próxima questão. A próxima questão fala o seguinte: a vivência grupal, vamos até sublinhar isso aqui, na forma de autogestão, é um método utilizado pela concepção progressista libertária, né? E aí essa questão aqui, ela está linda, redondinha, porque a escola libertária, ela tem essa marca da vivência grupal, né? Ou seja, os conteúdos nessa escola, eles são colocados à disposição dos alunos, mas eles não são cobrados, eles não são exigidos. É uma escola extremamente crítica, não é uma escola que a gente tem assim, muitos inscritos, muitas informações a respeito, é uma escola que cai pouco em prova, as bancas gostam de sempre trocar libertadora com libertária, e essa palavra, gente, autogestão, é a palavra-chave dessa escola, grava essa palavrinha aí com muito carinho, dificilmente essa escola vem sem essa palavra-chave, ok? E outra coisa, essa escola libertária, ela é chamada também de pedagogia institucional. Coloca no papelzinho de vocês aí, porque não dá para a gente escrever aqui, beleza? Então, vamos caminhando para a próxima questão. Bom, Freinet, vamos circular aqui, desenvolveu um trabalho significativo em relação à concretização da concepção progressista, mais uma vez, ó, libertária. Gente, lembrando que os teóricos, eles costumam cair em prova. Não cai tanto, né? Mas tem bancas que gostam de trazer as características das escolas e trazer os teóricos dentro dessa perspectiva. Então, dentro da escola libertária, além de Freinet, nós temos também Vasquez, nós temos também Miguel González Arroyo. Então, alguns teóricos importantes que contribuíram de alguma forma dentro da concepção da construção de determinada tendência. No caso aqui, a tendência libertária, ok? O item está bonitinho, redondinho. Próxima questão fala o seguinte: a relação professor-aluno na tendência libertadora é vertical e o professor, ele é o centro do saber. Gente, claro que esse item, ele está errado, né?
Por quê, professora? Porque na tendência libertadora, a relação entre professor e aluno, ela é horizontal de igual para igual, primando pelo diálogo, pela troca de experiência, valorizando o educando com suas experiências, com sua bagagem de vida, com a sua história real. O Paulo Freire ele denomina os conteúdos dentro do processo de ensino e aprendizagem como temas geradores que serão extraídos da problematização de prática de vida desses educandos. Então, não são conteúdos elencados em grade curricular, conteúdos atendendo às necessidades do Estado, não. Paulo Freire condena essa prática, denominando de uma educação bancária, de depósito de informação, que acontecia na escola tradicional. Os alunos eles precisam ter liberdade para aprender e o ensino tem de atender à realidade real desses estudantes, concreta desses estudantes. Então, Paulo Freire ele traz os temas geradores como eixo principal aí do seu processo de ensino e aprendizagem. Então, a questão aí, ela está incorreta, porque essa relação vertical a gente encontra na escola tradicional. Vamos lá no nosso próximo item. De acordo com a concepção liberal tecnicista, a pesquisa científica, a tecnologia educacional e a análise experimental do comportamento são instrumentos básicos para que se garanta a formação de indivíduos competentes, né, gente? Olha só, o item aqui, ele está bonitinho, redondinho, porque a concepção tecnicista, ela vai primar pela formação de indivíduos competentes para o mercado de trabalho e também ela é modeladora do comportamento humano por meio de técnicas específicas. Então, não basta só aprender, né? Você tem que aprender bem. O lema dessa escola é aprender a fazer, fazer bem feito. Os conteúdos aqui, eles são organizados, né, por especialistas, elencados numa sequência lógica, psicológica, em manuais e módulos de ensino. Então, é algo muito desenhado, é algo muito certinho. Nada pode sair daqueles moldes, né? Porque a ideia realmente é a modelagem do comportamento. Então, na escola tecnicista, professor e aluno, eles são cumpridores, executores de tarefas, não existe uma relação dentro dessa escola. E ela vai primar, sim, como a questão diz, pela questão da tecnologia educacional, né, do comportamento. É uma tendência que vai investir muito na perfeição, vai investir muito na produtividade, vai investir muito em alunos competentes. Então, o item está joia, redondinho, certinho. Vamos lá para a próxima questão, ela vai falar o seguinte: levar a transformação. Quando a gente fala em transformação, a gente já pensa nas escolas progressistas, porém, temos de ver o contexto da realidade por meio do questionamento das relações dos indivíduos entre si e com a natureza, é função, segundo a escola progressista libertadora, né? Que o quadrinho ficou no meio, mas é função aí da escola progressista libertadora. Claro, professor, o item está certinho, né? Inclusive, este é o papel da escola libertadora, levar este homem, este aluno a pensar, né? Levar esse aluno a ter contato com outros grupos, né? Para que as ideias elas sejam ali, que elas se encontrem. E o professor, nessa perspectiva, ele é um animador deste processo, ele é um incentivador dentro aí da perspectiva de Paulo Freire. Então, o item tá joia, redondinho, certinho. Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão vai falar o seguinte: na concepção pedagógica tradicional, a gente fala da escola tradicional, os métodos de ensino baseiam-se nas características individuais do aluno e na participação ativa nos contextos de aprendizagem. Gente, quem é o aluno na escola tradicional? Ele é aquele aluno passivo no processo. Ele é aquele aluno em que as etapas de desenvolvimento não são respeitadas, logo, ele é visto como um adulto em miniatura, um ser capaz de acompanhar, de ter a compreensão daquele professor que é o centro do saber, o centro do processo. Esse aluno, ele vai ser guiado por conteúdos dogmáticos que são repassados como verdades absolutas. Então, o item, ele vai estar incorreto, ele está errado. Vou arrumar esse Ezinho aqui, né, gente? O item ele está incorreto, porque
não se baseia, né, os conteúdos não se baseiam nas características individuais. Ó, Estado liberal, gente, quando ele lança essa proposta, ele pouco se importa com o que os conteúdos vai fazer na vida dos alunos, né? Pouco se importa com as experiências desses estudantes. Eles não têm participação ativa dentro desse processo, até porque o Estado liberal ele fala que a educação, que a escola é para todos. O aluno não aprendeu porque ele não quis, porque ele não se esforçou. Logo, o item ele está errado. Bom, vamos lá para a nossa próxima questão. A tendência liberal tecnicista, mais uma vez falando do tecnicismo, tem como objetivo assegurar a eficácia técnica da transmissão do conteúdo instrucional, né, pelo professor e da fixação pelo aluno. Perfeito, né, gente? Essa palavra transmissão, ela não está relacionada só à escola liberal, tá? Cuidado que os alunos falam assim, não, transmissão então é liberal. Gente, não vamos ligar de forma metódica certos nomes, conceitos. Não, a gente tem que ver o histórico da questão, o contexto da questão para a gente não errar, tá? Então, aqueles conteúdos organizados em manuais, módulos de ensino, o professor vai ser aquele instrutor, né? Ele simplesmente vai transmitir aqueles conteúdos daquela forma. Então, o aluno ele vai somente fixar esses conteúdos. Logo, gente, o item aqui ele está redondinho, certinho. Caminhando aqui para a nossa próxima questão. Na tendência liberal renovada, progressivista, o professor deve ser um especialista em relações humanas para assegurar um clima de relacionamento autêntico. Este item é redondinho, bonitinho para o nosso entendimento, né? Porém, ele está errado. Por quê? A escola renovada progressivista, o papel dela é retratar a vida, a realidade desses estudantes, né? É adequar os estudantes aí aos modelos sociais, retratando aí a vida. Não é preocupada com os aspectos psicológicos. A escola que diz que os aspectos psicológicos são mais importantes do que os pedagógicos ou sociais é a escola de Carl Rogers, chamada aí de não diretiva, ok? Então, se no lugar de progressivista estivesse não diretiva, o item estaria redondinho. Como não está, o item está errado, quadradinho, feio, errado, né? Nossa última questão vai falar o seguinte: de acordo com a concepção histórico-crítica, essa concepção é trazida aí por Demerval Saviani, a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber contribui para a eliminação da seletividade social, favorecendo, portanto, a construção da democracia. Item redondinho, bonitinho, né, gente? O professor Demerval Saviani, ele nasceu aí em 1943, é um professor, filósofo ali da PUC de São Paulo, né, formado ali, o professor doutor, né? E Saviani ele dedicou muito tempo a esses estudos, né? Da questão da transformação social, questão democrática. Ele tem vários escritos aí, inclusive um livro chamado Escola e Democracia, que é um livro muito bom, que ele traz aí as teorias da educação. A gente também vai entender um pouquinho das concepções históricas, das tendências pedagógicas. É importante vocês darem uma lida quando puderem. E ele vai dizer que existe na nossa prática, né, a questão da construção do conhecimento. A gente tem uma oportunidade para construir esse conhecimento, porque o professor, nessa perspectiva, ele é muito importante no processo, ele é um mediador, o aluno ele é ativo nesse processo, né, os conhecimentos historicamente acumulados, eles vão ser aí passados aqui, ó, como diz a questão, vai existir a questão da eliminação dessa seletividade. Então, o que é importante nessa escola? As experiências, né, a aprendizagem significativa, aquilo que o aluno traz, a sua prática de vida, a prática inicial, de onde que você sai, né, diante da realidade dos seus estudantes, e você vai caminhando, você vai transformando essa prática por meio do conhecimento, né, por meio dos conteúdos, e inclusive a perspectiva aí da pedagogia histórico-crítica norteia o nosso currículo e movimento aqui do Distrito Federal, que dá um embasamento para a nossa organização curricular e a formação dos nossos estudantes também. Bom, gente, eu fico por aqui. Eu espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês e eu vou trazer depois mais simulados, mini simulados a respeito de tendências pedagógicas. Me sigam nas redes sociais, tá? Meu Instagram é @professorandreasouza e a gente faz muita live por lá, tem muitas dicas bacanas para vocês. Fiquem comigo, hein?
Curta aí o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário e depois eu vou trazer mais questões para vocês, tá bom? Tchau, tchau, obrigada.